Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta terça-feira, dia 30 de junho. Kleber, você já declarou seu imposto de renda? Hoje é o último dia. Já, faz uns... Ah, que susto desse opa! Achei que não tinha feito ainda. 2 meses de prorrogação e deixar para o último dia também é demais, né? Olha, mas eu vou confessar que eu não deixei pro último, mas pros últimos eu deixei. Pro último final de semana, né? Eu entendo, eu te compreendo. Mas tá tudo certo, agora eu estou em dia com o Leão. Você tá em dia? Legal. Tô em dia. E lembrando que a gente, semana passada, fez um episódio para falar de imposto de renda, né? Exatamente. Vamos deixar o número do episódio aqui na nossa descrição para quem quiser procurar e tirar suas dúvidas a respeito de declaração de investimentos no imposto de renda. É bem importante, não dá para esquecer. Kleber, os Estados Unidos voltaram a registrar 40 mil novos casos de coronavírus por dia e alguns estados adiaram a retomada das atividades com medo de uma segunda onda. E os mercados, em como estão reagindo a isso? Ontem a gente teve um dia ainda bem positivo, lá fora foi um dia bom, aqui também o índice Bovespa subiu 2%. E subiu na onda do mercado internacional, depois principalmente que os Estados Unidos apresentaram, né, o pacote de compra de títulos corporativos, né, que o Fed vai fazer para ajuda, né, nas economias e para gerar mais liquidez aos mercados. A gente teve também informação do PMI de serviço e manufatura, né, que é aquele índice de gerente de compras, que é um indicador, né, se o país está em caminho de uma expansão ou de uma retração econômica. Saiu na China do mês de junho, e a gente viu um resultado um pouquinho melhor já do que do mês de maio. Ele veio com 50,9 pontos. Lembrando que acima de 50, você já tem uma economia em expansão. Você já não teria mais um risco de recessão. Claro que, como teve meses muito ruins, no ano, provavelmente, a China também deve ter uma retração do seu PIB. Um pouco menor, talvez, do que os outros países, mas sim. E a gente teve números positivos de vendas de automóveis novos nos Estados Unidos. Só que a preocupação, né, que a gente vem acompanhando exatamente do coronavírus, voltando aí para uma nova onda de casos nos Estados Unidos e também de maneira um pouco menor, mas acontecendo na Europa, os mercados abriram hoje em queda com essas preocupações. O OMS até veio ontem ao mercado falar que a pandemia está longe de terminar, né, e que o pior ainda está por vir. Então existe aí uma preocupação muito grande ainda do que pode acontecer tanto com a parte da saúde e também com a parte da economia, se a gente vai ter atrasos, né, ou postergações para a reabertura das atividades. Nos Estados Unidos, alguns estados que tinham aberto voltaram a fechar alguns estabelecimentos, né, por causa desse risco. Então, hoje a gente vê os mercados abrindo em baixa, os futuros dos Estados Unidos, que abrem daqui a pouquinho, caem agora na casa ali de 0,30, e o Ibovespa aqui abriu em baixa, já melhorou um pouco, mas está caindo agora 0,5% a 95.200 pontos. O dólar continua alto, a R$ 5,46, subindo 1% agora. Bom, falando em Brasil, Kleber, a taxa de desemprego por aqui continua crescendo. Bateu em maio os 12,9%, uma péssima notícia, dado que aqui não se tem ainda a previsão, né, de que as coisas de fato voltem a uma atividade mais próxima do, entre aspas, normal que se tinha antes, porque o número de casos ele continua subindo e muito, né? Então é uma notícia bastante ruim, mas que estava prevista, já que a gente está nessa situação, né? A gente teve aí um número de 12,9%, né, subindo do último dado que a gente tinha, e atingindo 12,7 milhões de pessoas em meio à pandemia. Só que esse número, né, ele é feito o cálculo pelo IBGE, né, através dos dados da pesquisa
nacional por amostra de domicílios, que é a PNAD, né, chamada de PNAD contínua, ele ficou um pouco abaixo do que as estimativas dos analistas esperavam, que era de 13,1. Mas o número é muito ruim e a gente ainda tem muitos empregos que não eram formais, que não aparecem aqui, de trabalhadores que hoje estão sem trabalho, estão sem renda, né? Então o número, ele é, sem dúvida nenhuma, ele é, além de perigoso, ele pode ainda assim aumentar, infelizmente, dado que a gente, além de não ter tido nenhuma evolução no mês de junho, se a gente for olhar em comparação com os outros meses, né, teve uma evolução em alguns casos, como São Paulo, que reduziram seu número de leitos que estão sendo utilizados, né, você teve algumas aberturas de algumas atividades econômicas, mas efetivamente a gente não teve nenhuma melhora, tanto na parte econômica quanto na parte de casos. Pelo contrário, aumentaram o número de casos, né, a gente vem com a curva ainda sem nenhuma indicação de redução de novos casos e também de vítimas fatais, principalmente no Nordeste, né, no Centro-Oeste, que tem aumentado muito. Então essas regiões todas podem ficar ainda um tempo, sim, com as suas atividades paradas. E as que vão reabrir, a gente corre o risco, que nem a gente falou agora dos Estados Unidos, de ter que fazer um monitoramento, né, para ver se realmente vai poder ser mantido ou não. Então, a gente teve queda também na renda dos trabalhadores, na média, ou seja, o quadro ele é bem ruim, ele é bem negativo e é preocupante, né? Porque a gente sabe o quanto essa base ela é extremamente importante para a vida das pessoas, tanto quanto a saúde, a questão do emprego, né? Vamos torcer para que a gente tenha notícias e dias melhores aí pela frente. Bom, gente, a pedido de ouvintes, o Martim trouxe uma super pesquisa sobre ouro para mostrar para gente. Estão com dúvidas sobre o que isso tem a ver com investimentos? A gente vai explicar. Qual é o plano de hoje, professor Martim? Olá, tudo bem? Bom dia, Renata. Bom dia, Kleber. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Tudo bem? Martim, deixa eu pedir para os nossos ouvintes puxarem a cadeira, pegarem o tablet, o celular ou papel e caneta, o que for necessário, para a gente ter a nossa aula agora. Eu sei que tem toda uma história que você resgatou para falar de ouro até a gente chegar nos dias atuais. Eu quero saber. Não, é isso mesmo. Bom, em primeiro lugar, o ouro é um metal importante já faz muito tempo. Nós sabemos como ele era usado com maestria para dar status, né, no Antigo Egito. Nós sabemos também como os incas o usavam. Aliás, os incas chamavam o ouro do suor do sol e a prata eram as lágrimas da lua, né? Essa visão é bem poética, né? Mas dá para ver claramente que o ouro para eles eram bens divinos. Os incas guardavam ouro nos seus templos, não usavam como moeda, né? O templo de Coricancha, que fica no centro de Cusco, que era a capital do Império Inca, né? Estava repleto de imagens de ouro, né? Inclusive porque foi erguido para o próprio deus Sol, né? Que é Inti em Quechua, né? A utilização como moeda aparece mais mais ou menos em 700 a.C., na Líbia, depois vai para a Grécia, Roma, né? Na Idade Média é muito utilizado, depois vem os descobrimentos, quando houve todo aquele fluxo impressionante de metais, principalmente da América Espanhola, para a Europa, né? E também do Brasil para a Europa também, para Portugal, né? Professor, a gente tem muitos investidores que conhecem, né, como é que funciona o ativo financeiro, o ouro, além da mercadoria, que ele serve tanto para uma quanto para outra função, né? É verdade, bem isso mesmo, Kleber. É interessante que o Marx destaca essa característica de ouro ser simultaneamente uma moeda e uma mercadoria, né? Embora saibamos que não foi o único bem na história que teve essa característica, né? Podemos citar o sal, podemos citar o cacau na América Central, tinham características semelhantes, né? Um momento particularmente importante na história é a adoção do padrão ouro na segunda metade do século XIX, no momento em que a Inglaterra tinha se transformado numa potência hegemônica mundial, né? O padrão funcionava como um regime de câmbio fixo entre moedas, né? Cabia aos bancos centrais manterem as cotações, tínhamos a libra atrelada ao ouro, e esse modelo de padrão ouro dura até o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Quando, por causa dos reflexos econômicos da guerra, teve que ser rompido, impediu a manutenção desse padrão, né? Após essa ruptura, teve várias tentativas mais tímidas de retomar esse padrão ouro, mas só veio a se confirmar com o Acordo de Bretton Woods, né? Que é um dos pilares sobre os quais se ergue a sociedade no pós-guerra, né? Apesar do acordo ter sido assinado em 44, ou seja, pouco antes do fim
da guerra, né? O acordo também no regime de câmbio fixo, né, com todas as moedas principais amarradas ao dólar e o dólar com lastro em ouro, né, mantendo uma paridade de 35 dólares por onça Troy. O FMI, que foi fundado também nessa época aí, ele basicamente tinha a função principal de auxiliar as economias que tinham dificuldade de manter essa paridade, né? Importante destacar que um regime de câmbio fixo é importante no momento de reconstrução, né? Ajuda a reduzir uma série de incertezas, né? Então, o padrão ouro, né? Numa lógica de Bretton Woods, servia para reduzir as incertezas e permitir uma reconstrução mundial, né? O acordo de Bretton Woods termina no governo Nixon, no início dos anos 70, né, quando, em função de sucessivos déficits dos Estados Unidos, acaba sendo necessário terminar com a paridade dólar-ouro, né, e aí passa a flutuar livremente, o dólar passa a ter como lastro não mais ouro nem nada, mas simplesmente a confiança, né, a crença no seu valor, né? Para muitos, o fim de Bretton Woods representou uma demonstração da fragilidade da economia americana. Para outros, acabou demonstrando sua força, já que mesmo sem lastro, o dólar cresceu e se fortaleceu como uma moeda internacionalmente aceita, né? Com o fim de Bretton Woods, ocorre a chamada desmonetização do ouro. A função do ouro como mercadoria ganha um pouco mais de espaço, o mundo entra num período de volatilidade, o ouro passa a ser cotado em bolsas internacionais, oscila fortemente, as moedas também. Chicago, né, se torna o grande centro dos mercados futuros de moedas, né, e de metais também. Hoje o que nós temos é que o preço do ouro é basicamente uma commodity escassa, né? Ele oscila em função de oferta e demanda, com diversos players. A indústria de alta tecnologia utiliza ouro, a indústria médico-odontológica utiliza ouro, você tem investidores, especuladores, a indústria de joalheria, né, que quando a gente pensa a inserção e o crescimento da China e da Índia também, isso se destaca bastante, né? E você tem todas as mineradoras trabalhando aí na oferta. É um metal que é muito reciclado também, ele não perde características quando é reciclado, né? Acho que é por aí a história do ouro, né? E falando no preço, Martim, você acha que os níveis são elevados no preço do ouro? Como é que a gente analisa isso? Olha, Renata, nós estamos perto dos máximos históricos, tá? Eu não estou fazendo um juízo de valor se vai subir ou vai cair, mas acho que a questão é se vale a pena comprar, já vamos chegar nesse ponto, né? Mas sim, analisando os preços do dólar aqui, no início dos anos 70, conforme eu comentei, saiu dos 35 dólares, e chega logo depois da segunda crise do petróleo, no final dos anos 70, início dos anos 80, aí na casa de 850 dólares por onça Troy, né? Depois desse pico aí, ele entra num movimento de queda que dura quase 20 anos, vai até 99, né, quando ele volta para 200 dólares, né, por onça, né? Depois entra no movimento de valorização, naquele conhecido como ciclo das commodities, né? Não foi só o ouro, mas todas as commodities, e aí o preço foi para 1.800 dólares, né? E aí, mais recentemente, ele entra num período de queda, né? E agora ele volta, né? Basicamente, no horizonte de um ano, ele volta, retoma o patamar máximo. Hoje está cotado aí entre 1.700 e 1.800 dólares por onça, né? Mais ou menos isso que nós temos hoje, viu? Professor, certo. E para investir em ouro, como é que a gente faz? Eu acho que tem que entender algumas coisas. Em primeiro, até na verdade, assim, né? Se é para investir em ouro agora, né? Se é um bom momento. Tá, vamos lá. Eu acho que é o seguinte, tem que ver algumas coisas aqui, né? Em primeiro lugar, temos que aceitar que, de alguma forma, os anos mais nobres do ouro como ativo financeiro já foram, né? O fato das moedas dos principais países do mundo estarem ligadas a ela acabou no início dos anos 70, e o que temos agora é um preço ditado por leis de oferta e demanda, né? Com os players bem definidos que acabamos de citar, né? O ouro, ao contrário de outros ativos financeiros, não tem um fluxo de pagamentos futuros atrelado a ele, né? Um título de renda fixa paga juros, cupons, ações pagam dividendos, o ouro não. Por isso, no meu entender, uma posição comprada em ouro no longo prazo é um tanto incômoda. Entretanto, é um ativo que ajuda a proteger valor e é um importante instrumento de diversificação, principalmente em momentos de volatilidade, né? Por isso, talvez não seja o melhor ativo para se investir individualmente, mas certamente é um dos melhores ativos para ajudar a balancear os riscos de um portfólio diversificado, desde que tenha uma pequena exposição. Tá, Martim, mas então o que eu faço? Eu vou lá, compro um tablete de ouro e guardo debaixo do colchão esperando que o preço dele suba? Uma barra de ouro que vale mais do que dinheiro, como diria, né?
Bom, não deixa de ser uma possibilidade também, tá? Hoje nós temos diversos ativos financeiros que têm ouro, né? Nós, por exemplo, temos um fundo de ouro, né? Nós temos 2 portfólios já diversificados que têm ouro, então temos o Carteira Itaú, que tem uma exposição internacional que tem uma parte em ouro, e temos o Carteira Itaú Internacional, que também tem uma exposição a ouro. Tem outras possibilidades, mas que não são tão garantidas, né? Porque eventualmente você tem um multimercado que às vezes tem uma posição em ouro, depois ele sai dessa posição, ou seja, não é garantido que ele estará posicionado em ouro. Então, mas há esses mecanismos principais que eu te falei, tá? Fundo em ouro, Carteira Itaú Internacional e Carteira Itaú são alternativas aí interessantes, né, para investir nesse produto. Muito bom, professor. Muito bem, tá aí a explicação. Tanta gente vinha perguntando nos comentários do YouTube sobre isso, então tá explicado como funciona ouro em termos de ativo financeiro, como se acessa ouro como investimento. Obrigada, Martim, e parabéns pela pesquisa. Eu sei que você estudou para a aula de hoje também. Opa, obrigado, imagina. É um prazer sempre estar aqui, viu? Um abraço para você, Renato, um abraço, Kleber. Valeu, professor, obrigado. Obrigada, Martim. Até a semana que vem. Nós nos encontramos amanhã, Kleber. Amanhã com certeza estamos aqui, Rê. Até lá. E hoje ainda tem live às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité, para quem está acompanhando o episódio ainda nesta terça-feira. Não percam a live de hoje e nós nos encontramos amanhã mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em casa se possível, protejam-se e até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.